Fala galera, tudo bem? Rodrigo Farias de volta aqui para a gente dar continuidade nas questões da Fundação Getúlio Vargas e sempre reforçando, te inscreve aí, tá? Isso é fundamental para que a gente continue vindo aqui e trazendo uma parte do conteúdo de qualidade para você, buscando sempre a melhor forma didática. Às vezes a gente vem depois de dia de trabalho, depois de outras aulas também, sábado de noite, domingo de madrugada. Então a gente pede aí, ó, te inscreve. Isso aí é o que você faz para colaborar comigo. Dá um like aí também se achar interessante, se a aula servir para você. E coloca um comentário aí dizendo o que é que você está achando aí também. A gente vai entrar, pessoal, num conteúdo que é daqueles que a FGV explora bastante, tá? Que é a parte aí de progressão aritmética, de sequências, tá? A geométrica dificilmente aborda. Então eu vou fazer uma questão de nível difícil, que para a FGV é considerado quase que o fácil deles. E depois a gente vai fazer, lá no final do vídeo, eu vou mostrar uma questão que aí a gente vai preparar para resolver aquela questão que está lá no final, tá? Que é uma das questões mais complicadas que eu vi de raciocínio aí até hoje, quase 20 anos aí dando aula aí para concurso público. Então você vai entender como que o avaliador pensou nesse tipo de questão. Mas para isso eu preciso te colocar uma questão aí um pouco menos pesada, tá? E ver como que ela funciona. Eu vou te passar aí duas fórmulas que a gente precisa saber, não adianta, tá? Para esse conteúdo a gente vai precisar saber, e eu vou te passar um pouquinho do entendimento dela, tá? Aos poucos a gente vai formando uma ideia de não simplesmente decorar a fórmula, mas entender e saber fazer uma fórmula, caso seja necessário, e a gente vai fazer hoje também. As figuras a seguir representam os 4 primeiros termos da sequência de números pentagonais 1, 5, 12 e 22. E ele quer saber a 7ª posição nessa sequência. A maioria das provas, elas dão assim, ó, uma sequência que a gente chama de progressão aritmética, em que ele começa com um valor e depois ele segue com um espaçamento regular. Pode perceber que aqui, ó, de um para outro, nós temos 3, 3, 3, 3. Ou poderia ver assim, ó, começando do 12, com uma razão 5, que é o que a gente chama aqui em cima é a razão 3, razão 5, e vamos fazer isso aqui, ó, 12, 17, 22, 27, 32, e por aí vai. E ele querer saber qual que é o 50º termo. Isso é o normal, tá? Isso é o normal que aconteça. Se a gente for analisar, ele quer saber o 7º termo dessa progressão aqui, ó, 1, 5, 12 e 22. No primeiro momento, e aí você pode pausar o vídeo para tentar achar essa sequência, você não vai encontrar muita lógica, tá? Em 1, 5, 12 e 22. Só que aí você vai fazer o seguinte, pega essa ideia da FGV. Quanto que é o 5 menos o antecessor? 5 menos 1, 4. Quanto que é 12 menos 5? 12 menos o antecessor, 12 menos 5, 7. Quanto que é 22 menos 12? 22 menos 12, 10. Gente, o que acontece aqui é que ele está trabalhando com esses valores aqui, ó. Tá? Ou seja, o próximo vai ter que ter uma diferença de 13. Certo? O próximo, a gente vai ter que ter uma diferença de 13. Bom, se o próximo vai ter que ter uma diferença de 13, o outro vai ter que ter uma diferença de 16. O outro vai ter que ter uma diferença de 19. Vamos lá. Se nós formos analisar aqui, gente, o que é que a gente vai poder ter?
22 com mais o 13, 35. 35 com mais 16, 51. E 51 com mais o 19, 70. Então veja que eu sempre estou pegando aqui, ó, a diferença deles para achar o próximo. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 10, 22. E por aí vai. Tá? Então existe essa possibilidade. Só que eu não gosto de explicar muito só da forma assim braçal. Porque ele poderia pedir para você, a gente chegou à resposta aqui, letra E, 70, tá? Mas vamos supor que ele pedisse para você aqui a 50ª posição. Como é que nós faríamos? Eu preciso te abrir a cabeça para um mecanismo aqui. Para um mecanismo aqui. Você está vendo que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui uma razão que a gente chama igual a 3. Ok? Uma razão igual a 3. Bom, a gente sabendo disso, que essa razão é igual a 3, olha o que é que eu vou fazer. Você consegue perceber que os valores que eu tenho aqui, ó, se eu pegar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu tenho o valor aqui igual a 15. Perfeito? Eu acabo tendo o meu valor aqui igual a 15. Certo? Isso é importante que eu saiba aí numa progressão. E se eu somar a quantidade desses pulos que eu tenho aqui, ó, que a gente chama de razão, com o primeiro termo, eu vou achar o valor do último. Olha só. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho uma progressão 4, 7, 10, 13, 16, 19. Se eu pegar e multiplicar a quantidade de pulos que eu tenho aqui, ó, e somar com o primeiro, eu vou acabar achando o meu último termo. Tá? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos dar agora um outro exemplo aqui. Para que a gente entenda aí o que a gente consegue fazer. Ô, borrachinha tá meio fraquinha hoje aqui. Beleza. Olha só, gente. Vamos supor que eu tenha a seguinte sequência aqui. Ó. Essa questão está respondida, tá? Vamos supor que eu tenha essa uma sequência assim. Ó. 5, 8, 11 e 14. E eu quero saber qual é o meu termo de número 50. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de pulos que eu tenho. E aí eu preciso que você veja o seguinte, ó. Qual que é a razão deles? A razão é 3, né? Esse é o distanciamento que eu tenho neles. Se eu fazer 3, que é a minha razão, multiplicada por 3 pulos, até vou mudar aqui, tá? Vou multiplicar por 4, vou botar mais um 17 aqui, senão vai ficar 3, 3, não vai entender de onde vem. Se eu pegar esse 3 e multiplicar ele por 4 e somar com o meu primeiro termo, eu vou acabar achando o valor do último. Olha só, se eu pegar a quantidade de pulos, 1, 2, 3, 4, e somar com o primeiro, eu vou acabar achando o meu último termo. Ou seja, se eu quisesse achar o meu 50º termo, aqui nesse caso, o que é que eu faria? Eu pegaria o meu primeiro termo, que é 5, mais, olha a quantidade de pulos.
Olha a quantidade de pulos para achar o 50º termo. Cuidado, tá? Porque olha só. Para achar aqui o meu quinto termo, quantos pulos foram dados? 4. Presta atenção nisso, tá? Para achar meu quinto termo, foram dados 4 pulos. Ó, o primeiro terminou aqui, o segundo terminou aqui, o terceiro terminou aqui e o quarto terminou aqui. Então, para eu achar meu quinto termo, são 4 pulos. Para eu achar meu terceiro termo aqui, ó, para eu achar meu terceiro termo, quantos pulos são? Apenas 2. Então, é sempre um a menos, tá? Olha só. É 5, que é o meu primeiro termo, né? Aí, o tamanho do pulo é o 3. E eu quero achar, por exemplo, o meu terceiro termo. Meu terceiro termo eu multiplico por 2. É sempre um a menos. Olha só quanto é que vai dar. Terceiro termo. 5 mais 3 vezes 2, 11. Exatamente o meu terceiro termo. Ok? Então, o que é que vai ser? Para eu achar o meu 50º, eu vou pegar 5 mais a posição que eu quero achar, menos 1. Tá? Então, eu vou ter 50 menos 1, multiplicado isso aqui, ó, pelo tamanho do pulo, que é o 3. Então, eu vou ter 5 mais 49 vezes 3. E aí eu vou acabar achando o quê? Vamos lá. Quanto que dá 49 vezes 3? 5 mais, eu vou ter aqui, ó, 147. E eu vou ter um valor igual a 152. Esse é o que a gente chama de termo de número 50. Ok? Esse é o termo de número 50. Perfeito? Então, isso é fundamental que a gente saiba. É fundamental que a gente saiba como que a gente acha aí um termo. E aí, isso que eu estou fazendo para você nada mais é do que essa fórmula aqui, ó, que a gente chama de AN igual a A1, que é meu primeiro termo, certo? Que na verdade é o 5 aqui, né? A1 é meu primeiro termo, mais a quantidade de termos, que eu chamo de N, que no caso ali é o 50, menos 1, multiplicado pelo raio. Então, toda essa fórmula aqui, gente, que é o que é ensinado em cursinho e tal, que é a fórmula que a gente levaria para a prova, é interessante que eu entenda nesse formato aqui que eu expliquei antes para vocês. Tá? Existe uma outra possibilidade que ele pode cobrar. Ele pode cobrar para você, vamos supor que eu tenho aqui ó, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e vá até o 50º termo. E ele queira saber a soma de todos esses valores aqui. Ó. Presta atenção nisso. Ele quer saber a soma de todos os valores até o 50º. Como é que a gente faz isso? Tá? Eu vou pegar só desses primeiros aqui, só para fazer um exemplo, depois eu vou para o 50º, tá? Eu tenho que entender que se eu vou querer fazer a soma deles, e eu pegar aqui, ó, a gente já sabe que a razão aqui é 3, né? Não precisa, ficou bem claro sobre o que é a razão. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse 5 e vou somar, e vou olhar aqui com 20, vou pegar esse 8, vou fazer aqui ó, com 17, e vou pegar o 11 e vou fazer aqui com 14. Se eu pegar o 5 com mais 20, vai dar quanto? As extremidades, 25. Se eu pegar o 8 com 17, as extremidades, uma casa anterior, vai dar quanto? 25. Se eu pegar o 11 com 14, vai dar quanto? 25 também. Gente, por que eu estou falando isso aqui? Porque se eu quiser fazer a soma dos termos, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar meu primeiro termo, que eu chamo de A1, perfeito? Mais o último termo, que eu vou chamar de AN, certo?
Aí eu vou multiplicar ele pela quantidade de termos, que eu chamo de n. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu não estou pegando o meu primeiro termo, certo? E o último, correto? Se eu somar o primeiro e o último termos, eu vou ter um valor aí que é o valor que vai dar sempre nas extremidades. Então, tu vê que a cada dois números que eu junto, eu acabo formando um. A cada dois números que eu junto, eu acabo formando um. Então, o que é que a gente faz? A gente pega a quantidade de termos, que aqui no caso seria 6, né? Ó. Primeiro termo, 5, mais o último, que é 20. Quantidade de termos que nós temos ali? Nós temos 6 termos, né? Só que como cada dois termos ele vira 1, eu divido por 2. Olha o que é que eu vou ter. Soma dos termos, eu vou ter 25 vezes 6 dividido por 2. Se eu cortar aqui, ó, eu vou ter 25 vezes 3, eu vou ter 75. Que é justamente o 25 mais 25 mais 25. Tá? Então, eu posso ter um cálculo que ele peça para mim a soma dos termos. É comum que ele te dê assim, ó, nesse exemplo que eu passei para você, uma quantidade de termos e ele queira saber o 50º e peça para você a soma. Tá? É muito comum que ele fale assim: Joãozinho juntou de mesada no primeiro mês 5, no segundo mês 8, no terceiro mês 11, no quarto mês 14, no quinto mês 17 e no sexto mês 20. Ao final de 50 meses, quanto Joãozinho vai ter juntado? E aí você vai ter que entender que isso é uma soma. Tá? Só que como você não tem ainda, ele não te deu nessa sequência o 50º termo, você primeiro vai ter que achar o 50º, certo? Pulando aqui, né? Vai ter que pegar e fazer a quantidade de termos menos 1, multiplicada pelo tamanho do pulo e somado com o primeiro, porque o primeiro ele acaba não entrando, né? Veja que o resultado do meu primeiro pulo já dá o meu segundo valor. Por isso que ele não entra aqui, tá? Nessa minha soma. Tá certo, gente? Pessoal, a gente vai no próximo, e aí a gente vai elucidar bastante, porque é uma questão bem pesada, fazer essa aqui. Tá? E aí a gente vai fazer essa questão. Acredito que a gente vai passar de 20 minutos aí para fazer ela, mas a gente vai ter que explicar passo a passo, detalhe por detalhe, como que ocorre a ideia dessa questão. É uma questão que força bastante, mas a gente vai fazer ela bem devagar, tá? Para que você consiga pegar todos os detalhes e aí voar na questão aí de geometria, de progressão aritmética. Tá certo, galera? Forte abraço e até a próxima.